O arroz é um dos alimentos mais presentes na alimentação humana. Em muitos países, ele faz parte do prato principal todos os dias, acompanhando carnes, legumes e diversos outros alimentos. Por ser considerado um alimento simples e tradicional, muitas pessoas nunca param para pensar no que realmente acontece dentro do corpo quando consumimos arroz. Quando você come arroz, o sistema digestivo começa imediatamente a quebrar os carboidratos presentes nesse alimento. Durante a digestão, esses carboidratos são transformados em moléculas menores, chamadas glicose. A glicose é a principal fonte de energia utilizada pelo corpo humano. Depois de ser absorvida pelo intestino, essa glicose entra na corrente sanguínea e começa a circular por todo o organismo. O aumento da glicose no sangue faz com que o pâncreas libere um hormônio chamado insulina. A função da insulina é permitir que essa glicose entre nas células do corpo para ser utilizada como energia. Esse processo acontece inúmeras vezes ao longo do dia, sempre que consumimos alimentos ricos em carboidratos. Quando tudo funciona corretamente, o organismo consegue manter um equilíbrio saudável entre energia e armazenamento de nutrientes. Mas, quando alimentos ricos em carboidratos são consumidos várias vezes ao longo do dia, o corpo passa por picos constantes de glicose no sangue, e esses picos podem influenciar diferentes processos metabólicos. Agora imagine o que acontece quando o arroz simplesmente desaparece da sua alimentação. De repente, uma das principais fontes de carboidrato da dieta deixa de existir. Nas primeiras horas, o corpo continua funcionando normalmente. Isso acontece porque o organismo possui reservas internas de energia armazenadas principalmente no fígado e nos músculos. Essas reservas são chamadas de glicogênio. O glicogênio funciona como um tanque de combustível do corpo. Quando a glicose não chega diretamente dos alimentos, o organismo começa a liberar essa reserva lentamente para manter o funcionamento normal do cérebro e dos músculos. E é exatamente nesse momento que o metabolismo começa a entrar em um novo modo de funcionamento. Depois de cerca de 24 horas sem consumir arroz, o corpo começa a perceber que uma das suas principais fontes de carboidrato foi reduzida. Isso não significa que o organismo entra imediatamente em falta de energia. Na verdade, o corpo humano possui um sistema muito eficiente para lidar com períodos em que a ingestão de carboidratos diminui. Durante esse período inicial, o organismo passa a utilizar uma reserva interna chamada glicogênio. O glicogênio é basicamente uma forma de armazenamento de glicose. Ele fica guardado principalmente no fígado e também nos músculos, funcionando como um tipo de combustível de emergência que o corpo pode usar quando não recebe energia diretamente dos alimentos. Nas primeiras horas sem arroz, o fígado começa a liberar pequenas quantidades dessa glicose armazenada na corrente sanguínea. Esse processo mantém o cérebro funcionando normalmente, já que o cérebro é um dos órgãos que mais consome energia no corpo humano. Ao mesmo tempo, os músculos também utilizam suas próprias reservas de glicogênio para manter atividades físicas básicas, como caminhar, trabalhar ou realizar tarefas do dia a dia. Nesse estágio, muitas pessoas praticamente não percebem mudanças externas no corpo. A energia ainda parece relativamente normal porque o organismo continua recebendo combustível através dessas reservas internas. No entanto, internamente o metabolismo já está começando a fazer ajustes importantes. À medida que as reservas de glicogênio começam a diminuir, o corpo inicia uma adaptação metabólica para garantir que a produção de energia continue acontecendo. Esse processo envolve a ativação de mecanismos que permitem ao organismo utilizar outras fontes de energia além da glicose. Uma dessas fontes é a gordura armazenada no tecido adiposo. Quando o corpo começa a acessar essas reservas de gordura, ocorre um processo chamado mobilização de ácidos graxos. Esses ácidos graxos são liberados na corrente sanguínea e transportados para diferentes células do corpo, onde podem ser utilizados para produzir energia. Essa mudança não acontece de forma instantânea. É uma transição gradual que ocorre conforme o organismo percebe que a ingestão de carboidratos diminuiu.
Durante essa fase inicial, algumas pessoas podem perceber pequenas mudanças, como uma leve redução nos picos de fome ou uma sensação diferente de energia ao longo do dia. Isso acontece porque os níveis de glicose no sangue começam a se estabilizar sem os picos constantes causados por refeições ricas em carboidratos refinados. E esse é apenas o começo de uma adaptação metabólica muito mais profunda que continua acontecendo nos dias seguintes. Depois de alguns dias sem consumir arroz regularmente, o corpo começa a entrar em uma fase mais avançada de adaptação metabólica. Nesse momento, o organismo já percebeu que a ingestão de carboidratos diminuiu e começa a ajustar sua forma de produzir energia. Durante os primeiros dias, as reservas de glicogênio do fígado e dos músculos vão sendo utilizadas gradualmente. Essas reservas não são infinitas e, conforme vão diminuindo, o corpo precisa buscar outras formas de manter o fornecimento constante de energia para os órgãos. É nesse ponto que o metabolismo começa a utilizar com mais frequência a gordura armazenada como fonte de combustível. Esse processo envolve a quebra de triglicerídeos presentes nas células de gordura, liberando moléculas chamadas ácidos graxos. Esses ácidos graxos entram na corrente sanguínea e são transportados para diferentes tecidos do corpo. Dentro das células, especialmente nas mitocôndrias, esses ácidos graxos passam por uma série de reações químicas que resultam na produção de energia. Esse mecanismo é uma das razões pelas quais o corpo humano consegue se adaptar a diferentes tipos de alimentação. Durante esse período de adaptação, algumas pessoas podem começar a perceber mudanças mais claras no nível de energia ao longo do dia. Em vez de experimentar picos rápidos de energia seguidos por quedas bruscas, o organismo pode começar a fornecer energia de maneira mais estável. Isso acontece porque a gordura tende a ser utilizada como uma fonte de energia mais gradual. Outra mudança que algumas pessoas relatam durante essa fase é uma alteração no padrão de fome. Quando a glicose no sangue sobe e desce rapidamente, o cérebro interpreta essas quedas como um sinal de que o corpo precisa comer novamente. Isso pode gerar episódios frequentes de fome ao longo do dia. Mas, quando os níveis de glicose ficam mais estáveis, esses sinais podem se tornar menos intensos. Isso não significa necessariamente que o arroz seja um alimento negativo ou que deva ser eliminado da alimentação de todas as pessoas. Na verdade, o arroz pode fazer parte de uma dieta equilibrada dependendo do contexto alimentar de cada indivíduo. O que esse processo demonstra é a incrível capacidade de adaptação do metabolismo humano. O corpo é capaz de ajustar suas fontes de energia de acordo com a disponibilidade de nutrientes que recebe diariamente. E conforme os dias passam sem o consumo de arroz, essa adaptação metabólica continua se aprofundando. Nas semanas seguintes, o organismo pode se tornar ainda mais eficiente em utilizar diferentes tipos de combustível para manter o funcionamento do corpo. E é exatamente nessa fase que algumas mudanças mais perceptíveis começam a aparecer para muitas pessoas. Depois de 2 a 4 semanas sem consumir arroz regularmente, o organismo já passou por uma fase importante de adaptação metabólica. Nesse estágio, o corpo começa a funcionar de maneira um pouco diferente em relação à forma como produz e utiliza a energia. Durante as primeiras semanas, o metabolismo já teve tempo suficiente para ajustar o uso das diferentes fontes de combustível disponíveis no organismo. Isso significa que o corpo pode se tornar mais eficiente em alternar entre glicose e gordura como fontes de energia. Quando o consumo de carboidratos refinados diminui, os níveis de insulina no sangue tendem a se tornar mais estáveis. A insulina é o hormônio responsável por ajudar a transportar glicose para dentro das células. Mas quando seus níveis permanecem constantemente elevados, o corpo pode acabar armazenando mais energia na forma de gordura. Quando esses níveis começam a se estabilizar, o organismo pode acessar com mais facilidade as reservas de gordura armazenadas. Durante esse período, algumas pessoas relatam mudanças perceptíveis na forma como a energia é distribuída ao longo do dia.
Em vez de experimentar picos de energia logo após as refeições, seguidos por uma sensação de cansaço, algumas horas depois, muitas pessoas percebem uma sensação mais constante de disposição. Essa estabilidade energética acontece porque o corpo passa a depender menos de picos rápidos de glicose no sangue. Outro fator que pode mudar ao longo dessas semanas é o padrão de fome. Quando os níveis de glicose no sangue oscilam rapidamente, o cérebro recebe sinais frequentes de que o corpo precisa comer novamente. Isso pode gerar episódios de fome mesmo poucas horas depois de uma refeição. Mas, quando o metabolismo se torna mais estável, esses sinais podem se tornar menos frequentes. É importante lembrar que cada organismo responde de maneira diferente às mudanças na alimentação. Fatores como atividade física, qualidade do sono, nível de estresse e composição geral da dieta também influenciam esses resultados. Algumas pessoas podem perceber mudanças mais claras, enquanto outras podem notar apenas diferenças sutis. O mais importante é compreender que o metabolismo humano é extremamente adaptável. Quando a alimentação muda, o corpo ajusta diferentes mecanismos internos para manter o equilíbrio energético e garantir o funcionamento adequado de todos os órgãos. E depois de cerca de um mês sem consumir arroz regularmente, o organismo já está completamente adaptado a essa nova forma de distribuição de energia. Depois de cerca de 30 dias sem consumir arroz regularmente, o corpo já passou por um processo completo de adaptação metabólica. Durante esse período, o organismo teve tempo suficiente para ajustar a forma como produz energia e utiliza os diferentes nutrientes disponíveis na alimentação. Isso demonstra algo muito importante sobre o funcionamento do corpo humano. O metabolismo é extremamente adaptável. Quando um alimento específico deixa de fazer parte da dieta, o organismo não simplesmente para de funcionar. Pelo contrário, ele ativa diversos mecanismos internos para manter o equilíbrio energético. Dependendo da alimentação geral, do nível de atividade física e de outros hábitos de vida, algumas pessoas podem perceber mudanças como maior estabilidade de energia ao longo do dia ou alterações no padrão de fome. Mas é importante lembrar que nenhum alimento isolado determina sozinho a saúde de uma pessoa. O arroz, por exemplo, pode fazer parte de uma alimentação equilibrada em muitos contextos nutricionais. O mais importante é compreender como os diferentes alimentos influenciam o metabolismo e como o corpo responde às mudanças na dieta. Quando entendemos melhor esses processos, conseguimos tomar decisões mais conscientes sobre alimentação e estilo de vida. E esse conhecimento é uma das ferramentas mais importantes para manter a saúde e o equilíbrio do organismo ao longo do tempo.